Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma excelente e abençoada semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre cuidado com falsos ídolos. Antes de começar, queridos irmãos, pause o vídeo agora, curta o vídeo e quem ainda não se inscreveu no meu canal, eu peço que se inscreva no canal, tá bom? Desde já agradeço. Um, dois, três, já. Pause. Já? Já curtiram o vídeo? Se inscreveram no canal? Ótimo. Quando acabar o vídeo, não esqueçam de compartilhar, tá certo? E quem quiser comentar nos comentários, fique à vontade. Queridos irmãos, começar a tocar uma música agora. Vamos para uma oração, vamos começar. Querido Deus amado, que o Senhor esteja comigo neste momento, me use e me ilumina para levar a mensagem. Gostaria de aproveitar e agradecer pela minha tia, que passou pela cirurgia hoje do seu fêmur, e espero que ela se recupere. Né? Agora está na UTI, acompanhe ela lá, Senhor, para que ela possa se recuperar, que ela possa sair dessa, Senhor. Sabemos que ela tem muitos problemas de saúde, tem 90, quase 93 anos, e é isso, Senhor. E peço que o Senhor me ilumine nesse momento, que o Espírito Santo fale através de mim. Hoje estou melhor para falar, graças a Deus. Agora com essa notícia fiquei um pouco mais aliviado. E peço que o Senhor esteja comigo, abra o meu coração e das pessoas que estão me ouvindo, para que todos nós possamos aprender e evoluir a cada dia que passa. Que assim seja, meu Senhor. Eu agradeço e glorifico. Amém. Que os três maiores professores do mundo estejam conosco. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Amém. Queridos irmãos, há muitas relíquias, coisas que inventam para fazer com que as pessoas se desviem do caminho verdadeiro de Deus. Então tem gente que fala que tem ossos dos apóstolos, né? Tem gente que fala que tem pedaços da cruz de Jesus, né? E às vezes pode ter exposição em museus. Tem gente que fala que tal lugar era a sepultura de Jesus, né? Tem gente que fala tal, mas tem comprovações sobre isso? Não. Só que muitas vezes a pessoa faz o quê? Torna aquilo uma coisa santa e começa a idolatrar, a adorar aquilo. Nós devemos ter cuidado com isso. Que nem, por exemplo, já houve casos aí de pessoas que falaram aí de estão enterrados apóstolos em tal lugar, né? Tá em tal lugar na Alemanha, onde estão enterrados. Só que fala-se que tem 18. Mas Jesus tinha só 12? Como é que tem 18? Aí vai falar, mas aí inclui o Paulo, que não era um dos 12, inclui os restos do Judas, que pegaram lá toda esse bagaçado do chão, Matias. Não dá, gente. Né? Entendeu? Então, se torna uma coisa tão absurda e muita gente acredita nisso. Começa a idolatrar, ai, coisa sagrada, coisa não sei o quê. Não é assim, né? Nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente acaba pecando por idolatrar, começar a idolatrar ou dar atenção a algo que não é verídico, entendeu? Que não é verdade, tá certo? Então, idolatria não é só adorar imagens, adorar os santos, como no caso do catolicismo, ou adorar imagens, os deuses lá que tinham os povos pagãos antigos. Não. Idolatria, por exemplo, você pegar uma janelinha e pôr tocar, essa aqui é para proteger a minha casa. Uma pessoa que é verdadeiramente um cristão, que serve a Deus, não precisa de nada para proteger a casa, pois quem protege a nossa casa é o próprio Deus. É o Espírito Santo, são os anjos do Senhor que já estão ali protegendo. Então, se você confia em Deus, se você é um servo de Deus, você não precisa de janelinha, não precisa de nada. Ah, eu vou encher a casa de imagens, não precisa. Deus já protege a sua casa. Você entendeu? Não precisa. Ah, eu vou. Não, não precisa. Deus já protege. Mas não é porque Deus protege a casa que eu posso dormir com toda a casa aberta, com, com, a, com a janela sem grades. Não. Eu devo me precaver de vez em quando. Mas é claro que eu posso dormir com uma janela aberta, por exemplo. Agora eu não vou deixar a casa toda aberta e arriscar, porque Deus protege. Mas se for da vontade dele que aconteça algo, vai acontecer de todo jeito. Você entendeu? Então eu não vou também relaxar, vai deixar toda a casa aberta porque não vai acontecer nada. Não. Tanto que quando minha mãe foi para São Paulo com meu pai, no enterro lá da mãe dos meus irmãos,
Eu fiquei sem chave da casa aqui, porque minha mãe levou as 3 chaves, sem querer. Porque eu tinha ido na igreja na parte da manhã, e aí quando eu cheguei aqui de volta, minha irmã ligou e deu a notícia que a mãe dela já tinha tido morte cerebral, né? E aí minha mãe ficou com a minha chave na bolsa dela, que tinha levado pra igreja, e ela pegou a dela pra ir pra São Paulo, com meu pai. E meu pai levou a dele, e ela levou a minha na bolsa dela, então eu fiquei sem chave. Então eu fiz o quê? Eu coloquei mais um trinco na porta, e eu achei uma chave do portãozinho, né? Que tem grade. Então eu tranquei o portão e fechei a porta com os 3 trincos. E a outra porta ficou trancada porque eu não tinha chave. Do portãozinho. Tinha chave da porta, mas não do portãozinho. Então ficou tudo trancado a outra. Então aí o que aconteceu? Eu fiquei aqui. Eu pus o trinco pra me garantir. E eu ainda tinha segurança atrás da porta, que era minha cachorra, que ela dormia atrás da porta. Então, eu tava totalmente seguro ali. Né? Mesmo que não tivesse ela lá, mesmo que a porta ficasse aberta, você tem que Deus me protegeria. É claro que eu ia ficar com receio. Uma coisa normal, você dormir com a porta aberta da casa. Você tá facilitando demais. Tem muita gente má nesse mundo, né? Mas a gente evita, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que nós não precisamos de idolatria nenhuma para proteger a nossa casa, nossas coisas. Quando você pega um paninho com o suor do pastor para pôr em cima de uma dor, você acha que isso aí vai te curar? Vai te tirar a dor? Você está idolatrando o pastor, está idolatrando o suor do pastor, está idolatrando aquele paninho. Então você está achando que o teu pastor tem poderes? Gente, nós precisamos entender a primeira coisa. O pastor, ele é um ser humano como você, como eu. Assim como o missionário, assim como o apóstolo, assim como o papa, assim como o padre, assim como o cardeal, como o frei, como o bispo, o ancião, não importa a nomenclatura que ele use. Ele é uma pessoa como eu, como você, comum. O que Pedro disse quando tentaram adorar, quando ele chegou na casa lá do Cornélio, centurião. Não me adora, eu sou um homem como você. Simples. Paulo também chegou a falar isso. Não me adora, eu sou um homem como você. Não é porque ele fez feitos, ele curou paralíticos, fez sinais, que Pedro, que ele era cheio do Espírito Santo, que ele era diferente de mim e de você. Não, Pedro era igual, ele era um pecador, ele era um errado também. Então, não é a nomenclatura da pessoa que vai fazer pessoa diferente. Então, não é porque o cara é um pastor que ele pode curar, mas Pedro curou. Pedro curou, mas porque ele curou pelo Espírito Santo, por uma obra de Deus. Ele não pegou e falou, toma meu paninho com meu suor para ser curado. Não, ele nunca falou isso. Ele foi e fez a cura. Mas ele fez em nome de Jesus, pelo poder de Jesus e do Espírito Santo. E não por meio dele. Agora, quando o pastor dá o suor dele, ele está falando que pelo suor dele, poder dele, está te curando. Então, se você acredita que o suor do teu pastor está te curando, o seu Deus que você segue é o seu pastor. Ele é o seu Deus, é o seu líder da igreja, seja qual nome ele tiver, nomenclatura ele estiver usando. Então, toma cuidado, porque são falsas idolatrias. Você idolatra sem nem saber. Tem muita gente que vive na idolatria sem saber, né? Por exemplo, até a guarda de um dia, como sábado, como domingo, pode ser uma idolatria. Se você cometer um exagero. Né? Você vê que os egípcios adoravam até o sol, a lua, o rio, né? O rio Nilo. Eles eram Deus. Então não precisa ser um objeto, uma imagem de um sagrado, para ser uma idolatria. Entendeu? Por que, que Deus não permitiu que ninguém visse os ossos de Moisés? Porque eles iam transformar Moisés num Deus. Assim como eles tentaram transformar a cobra que Moisés fez lá no deserto, a cobra de bronze, né? Acho que era de bronze, para espantar as serpentes que estavam atacando o povo, a praga que Deus jogou lá. O povo começou a idolatrar aquela cobra, como se fosse uma deusa. Então eles destruíram a cobra. Você entendeu? Então, o ser humano tem essa tendência, então temos que tomar muito cuidado. Qualquer coisa pode virar uma idolatria. Então Deus sumiu com os ossos de Moisés, ele mesmo enterrou Moisés. Ninguém sabia onde ele estava, ninguém nunca achou os ossos dele. E depois na Bíblia conta que ele foi ressuscitado, mas quanto tempo depois que ele morreu, a Bíblia não fala. Quanto tempo ele ficou morto, né? E ninguém nunca achou os ossos dele. Sabe que ele foi enterrado, a Bíblia fala que ele foi enterrado lá entre os vales do coisa, mas não onde exatamente. Por quê? Porque senão ia transformar Moisés num Deus.
Você vê que os israelitas lá, os judeus, já colocavam Moisés como um Deus, falava a lei de Moisés, a lei de Moisés. Então, como se Moisés, você vê que lá no próprio deserto, eles já colocavam Moisés como Deus, não o próprio Deus. Você vê que quando Moisés fica 40 anos lá no. 40 anos, não, desculpa, 40 dias lá para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, e eles acham que Moisés morreu, eles fazem o quê? Em vez de eles orarem a Deus, eles fazem o quê? Eles criam um bezerro de ouro. Por quê? Porque para eles o Deus não era o Deus do céu, era Moisés. Para eles, somente Moisés falava com Deus. E não era assim. Qualquer um deles poderia orar a Deus, poderia chamar a Deus. O povo de Israel, quando estava lá no Egito escravizado, eles não oraram para Deus, clamaram a Deus que mandasse libertador, que eles estavam sendo muito maltratados lá? Sim, e não houve a resposta de Deus e mandou Moisés? Então por que eles não fizeram a mesma coisa quando Moisés subiu no monte? Preferiram criar um bezerro de ouro, né? Só que tem que entender. Aquele povo, ele não colocou, ele não deu nome para aquele bezerro e colocou que aquele bezerro, não. Eles fizeram aquele bezerro, na mente deles estava representando o Deus de Israel, o Deus que tirou eles do Egito. Entendeu? Era uma representação de Deus. Só que eles estavam idolatrando o bezerro, como se o bezerro fosse o Deus. Entendeu? E Deus não quer que você crie imagens para adorar. Quando ele fala não ter imagens para adorar, ele está falando para você não criar imagens para adorar, mesmo em nome dele. Você entendeu? Porque Deus não tem, ele não deu sua face para a gente saber dele. Né? Ainda mais você fazer Deus com um bezerro de ouro, um bezerro. Então Deus é um animal agora. Você entendeu? Então, por quê? Porque eles tinham a necessidade de ter ali algo que protegesse. É exatamente o que muitas pessoas fazem hoje. Tem janelinhas, tem coisa em casa que acha para proteger. Está fazendo a mesma coisa que o bezerro de ouro. Né? O povo de Israel não compreendia que mesmo sem ver, Deus estava ali protegendo eles. Mesmo sem eles verem, um monte de anjos do Senhor estavam ali para protegê-los. Mesmo sem eles verem, o Espírito Santo estava ali para protegê-los. Enquanto Moisés foi lá em cima falar com Deus. Claro que os demônios de Satanás e o próprio Satanás estavam por ali também tentando distorcer o povo. Então aqueles que eram fracos na fé foram usados por Satanás para derrubar, fazer o bezerro de ouro. Porém, a gente entende o quê? Que é tudo por quê? Porque eles precisavam ter algo que eles precisavam para crer em Deus. Então, o que Jesus disse depois que Tomé só acreditou nele, depois que tocou nas suas feridas, viu e tocou nas suas feridas, tanto na mão quanto no pé, na barriga, né? Que ele levou lá, que furaram a barriga dele lá com a lança, né? Para ver se ele tinha morrido mesmo. Então, eu falo para vocês. Quem foi que Jesus Cristo disse naquele momento? Ele disse: feliz é aquele que acredita sem ver. Muitas pessoas acreditaram que Jesus tinha ressuscitado mesmo sem vê-lo. Nós mesmos estamos acreditando que Jesus ressuscitou sem saber, sem ver. Você viu Jesus Cristo ressuscitado? Eu vi? Não, ninguém nunca viu. Quem viu foram os apóstolos, Maria Madalena, algumas pessoas daquela época. Mas nós não, mas nós acreditamos que ele ressuscitou. Então, nós também temos que acreditar que Deus está protegendo a gente sem estar vendo. Você entendeu? Nós não precisamos ver para acreditar. Então, temos que tomar cuidado com isso, que aí sim a gente cai na idolatria. Quem precisa enxergar para ver é o idólatra. Ídolos. Nós não. Nós sabemos que nosso Senhor existe sem ver. Algum de nós viu Deus? Não. Então nós não acreditamos em Deus? Sim. Nós não somos cristãos? Sim, somos cristãos. Nós não acreditamos que Jesus Cristo foi crucificado? Sim. Nós vimos esse crucificado? Não. Então, mas nós acreditamos por quê? Porque nós lemos a Bíblia, nós reconhecemos a Bíblia, nós sentimos o poder de Deus quando a gente lê a Bíblia. Né? A Bíblia não é um livro que você abre e lê e vê um livro simplesmente. Não. Quando você abre e começa a estudar a Bíblia com desejo de aprender, você vai sentindo o Espírito Santo tomando você. E você vai sentindo cada vez mais desejo de querer saber mais. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. E eu nem precisei abrir a Bíblia.
Só de assistir as histórias bíblicas nas novelas da Record já me inspirou a estudar a Bíblia. Eu não precisei estudar a Bíblia para conhecer a Deus, entendeu? Só as novelas me modificaram. Agora, depois eu fui me aperfeiçoando estudando a Bíblia. Então, só o contato com a palavra de Deus, mesmo seja alguém que esteja te contando, já faz você se inspirar e se transformar. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, ela tem um poder. Mas não são as páginas da Bíblia que tem poder no livro, mas a inspiração que foi posta na mensagem oculta que está ali na Bíblia, né? Muita gente fala que a Bíblia, não dá para confiar na Bíblia porque tem muitas versões, muitas traduções. Verdade, tem. Até porque o manuscrito não dura para sempre. Quando Moisés escreveu a Bíblia, ele escreveu a Bíblia onde? Em pergaminhos. O que é um pergaminho? É um rolo de papiro, que é uma espécie de papel antiga, geralmente feita de pele de animal, né? Onde eles escreviam, e esse papel era colado um na frente do outro, então fazia aquele rolo enorme, né? Entendeu? Então, ao invés de estar um em cima da outra, como é a Bíblia, é um do lado do outro. Então você pegava e ia esticando aquele rolo enorme de papel. Entendeu? Só depois de muito tempo que fizeram a códice que fala, que é colar uma folha em cima da outra. Então Moisés escreveu esses pergaminhos, né? Falando sobre a história da história da humanidade, da criação até lá no Êxodo, depois escreveu, que foi o livro de Gênesis, depois escreveu o Êxodo, Números, Deuteronômio, Jó, né? E Levítico, são os livros escritos por Moisés. Você entende? Então Deus inspirou essas pessoas a escreverem para que nós tivéssemos essas escrituras hoje em dia. Porém, o pergaminho que Moisés escreveu, por exemplo, já não existe mais há muito tempo. As tábuas, os 10 mandamentos que Deus escreveu com o próprio dedo, desapareceram. Elas estavam dentro da arca, a arca subiu e as tábuas foram junto. Ninguém sabe onde foi parar. Muita gente fala que alguém, talvez Jeremias, algum profeta, a enterrou, né? Escondeu em alguma caverna, alguma coisa, quando os babilônios vindo, para evitar que ela fosse destruída ou levada, eles esconderam, só que ninguém sabe mais onde, a água sumiu. Então, os dois textos originais dos 10 mandamentos também sumiram. E esses pergaminhos, como não deu para sempre, eles foram estragando. Mas o que acontecia? Eles fizeram cópias. E essas cópias eram fiéis. Pelo menos no início eram fiéis. Como assim eram fiéis? Como é que pode ter certeza? Porque eles faziam o quê? Eles copiavam letra por letra, depois eles contavam quantas letras tinham sido copiadas, quantos parágrafos tinham sido copiados, quantas linhas tinham sido copiadas. Qualquer uma dessas contas que eles faziam, se desse errado, eles já rasgavam o manuscrito, jogavam fora e fazia outro. Então a cópia tinha que ser perfeita, é chamado de chibanassos, se não me engano, acho que é isso o nome. Compreende, Cristian? Então as cópias, elas foram feitas honestamente, mas porém, houve várias pessoas que fizeram manuscritos diferentes. Então, por exemplo, tem manuscrito que você encontra, por exemplo, vou dar um exemplo. Assim disse Jesus. Outro manuscrito você vê lá, assim Jesus disse. Tem alguma diferença? Para o ensino, não. Mas o texto está escrito de maneira diferente, né? Tem outros manuscritos que está assim o Senhor disse, no mesmo versículo, no mesmo capítulo da Bíblia. Tá? Então, aí também não tem problema, porque Senhor também é nome para Jesus, então não tem problema. Só que se existir um manuscrito que está escrito assim João disse, aí já tem problema, porque aí já mudou de figura. Aí já não é mais Jesus quem disse, sim o apóstolo João. Compreende, queridos irmãos? Então aí já tem problema, se tiver algum que está escrito dessa maneira. Então houve pequenas alterações da Bíblia, do passado dos anos, em todas elas. Você entendeu? Todas. Enquanto os manuscritos estavam sendo feitos daquela maneira, não teve alteração.
Mas depois houve. Existe parte da Bíblia que foi acrescentada. Ela não estava dentro do texto bíblico, ela estava na margem, separada, como uma história que foi contada ali por Jesus naquele momento, tal como a parábola não sei se foi da mulher samaritana, qual foi a parábola que ele contou, que não estava dentro dos textos bíblicos. Ela estava na margem fora. Aí ela foi embutida. Outra curiosidade é que a Bíblia, quando ela foi escrita, os textos originais, ela não tinha capítulos nem versículos. Era escrito tudo direto. Você entendeu? Quem colocou os capítulos foi um frei católico, se não me engano. E depois um outro homem colocou os versículos. E aí acabaram adotando dessa maneira, porque é mais fácil a gente encontrar os textos. Mas hoje, originalmente, ela não tinha capítulo nem versículo. E outra coisa, ela também não tinha espaço. Tudo era escrito uma palavra atrás da outra, que nem, por exemplo, eu escrevo tudo junto, assim. Deus é fiel. Tudo junto, sem espaço. Por que ele escreveu dessa maneira? Para evitar que para economizar papiro, porque papiro é na cara, não é barato, então, para economizar papiro, tirava espaço, entendeu? Os escritos, muitos escritos estão escritos dessa maneira, né? Então, acontece erros, às vezes tem dialetos, né? Que nem, por exemplo, que nem o dialeto que te fala aqui no Brasil, por exemplo, a casa caiu. Se uma pessoa, vamos supor, uma pessoa que é americana, fala inglês, ela vai traduzir esse texto, a casa caiu. Ela vai traduzir lá. House, e eu não sei como é que fala caiu em inglês. House e caiu em inglês. Ela vai entender o quê? Que uma casa desmoronou, que uma casa caiu. Só que esse texto, geralmente quando você fala casa caiu, você está falando que a pessoa foi pega. Então, o cara que está roubando, a casa caiu para o cara que estava roubando, por quê? Porque ele foi preso. Porque ele foi pego, a casa caiu, tá? Já era. Foi pego em flagrante, entendeu? Mas uma pessoa que não entende esse dialeto, né, essa metáfora, essa linguagem figurativa, ela vai traduzir errado. Então, uma pessoa em inglês, ela vai traduzir que a casa caiu. Então, vai lá escrito. O cara vai pegar lá o texto. O cara estava roubando o mercado e quando ele menos esperava, a casa caiu. Então, a pessoa que traduzir aquilo vai falar o quê? O cara estava roubando o mercado e quando ele menos esperava, o mercado desabou em cima dele. O mercado desmoronou em cima dele. Entendeu? Uma pessoa que não conhece os dialetos, esse dialeto, é assim que ele vai traduzir esse texto. Mas é isso que está escrito? Não. Esse texto está dizendo o quê? Que esse cara estava roubando o mercado e que de repente o segurança pegou ele em flagrante. Alguém pegou ele em flagrante roubando. Mas como é um dialeto, não faz parte da língua portuguesa, quem não conhece esse dialeto vai traduzir errado. A mesma coisa aconteceu com a Bíblia. Muitos textos tinham dialetos, porque Deus não inspirou o texto bíblico. Ele inspirou a mensagem por trás dele, né? Então, cada um que escreveu com as suas palavras. Então, Paulo escreveu com as palavras dele, com os dialetos que ele conhecia. Moisés escreveu lá com o que ele conhecia, cada um do seu jeito. Porém, então, muitas vezes, uma palavra só pode traduzir errado e mudar o sentido da coisa. Entendeu? E como os idiomas usados para escrever a Bíblia foram hebraico, aramaico e grego, nós temos um problema aí também. Qual que é o problema? O problema é que existiam palavras que significavam a mesma coisa. Como, por exemplo, a palavra colocada para vinho, tinha uma palavra que tanto ela servia para vinho fermentado como não fermentado, ou seja, tanto para o vinho como suco de uva. Tinha palavra que queria dizer vinho fermentado e tinha palavra que queria dizer vinho não fermentado. A palavra que é utilizada lá quando Jesus transforma a água em suco de uva é a palavra que significa vinho não fermentado, que é o suco de uva. Porém, quem traduziu viu lá a palavra e viu que a palavra significava vinho não fermentado. Então, traduziram como vinho. Então, para a pessoa que está lendo, você ou eu,
Nós vamos entender o quê? Que Jesus transformou a água em vinho. Pergunta para todo mundo, Jesus transformou a água em quê? Em vinho. Só que a palavra utilizada lá era vinho não fermentado, que nós chamamos hoje de suco de uva. Então, Jesus Cristo transformou a água em puro suco de uva. Compreendeu? Então, essa, por exemplo, já é um erro da tradução. A tradução transforma a palavra em vinho porque era vinho não fermentado. Então, como no tempo de quem traduziu provavelmente já não era mais vinho não fermentado, era suco de uva, acharam que ele estava. A pessoa às vezes não entendia muito bem o que estava escrito. Colocaram lá, não era uma pessoa tão estudiosa da Bíblia, né? Era só um copiador. Colocou vinho. Então tem coisas que as pessoas não entendem se não tiver um conhecimento profundo da coisa, né? Então a pessoa para copiar um escrito bíblico ou qualquer outro texto histórico, ela primeiro tem que entender a história, estudar muito para compreender o acontecimento, para entender, por exemplo, que naquela época não falavam suco de uva, era vinho fermentado e vinho não fermentado. E aí, então, compreender isso, então, na hora que ela fosse traduzir, a palavra vinho não fermentado, ela traduziria o quê? Suco de uva. A palavra que deveria estar ali na Bíblia é suco de uva. Você entendeu? Então é assim, queridos irmãos. Então, muitas falhas acontecem em todas as versões. Vou falar para você, tem uma versão que ela é perfeita? Não, não existe. Então, como é que eu faço? Se você vai estudar a Bíblia, tenha sempre mais de uma versão bíblica para você estudar. Você entendeu? Eu, por exemplo, eu tenho a Bíblia Católica, tenho a Bíblia do Testemunho de Jeová, tenho as Bíblias aqui, várias versões bíblicas que eu sempre ando comparando o texto. Você entendeu? Então, eu fiz um trabalho agora no meu curso, eu comparei textos, eu usei o texto vários textos, várias versões para comparar, para chegar ao consenso do que eu ia falar. Você entendeu? E assim, então, eu poder, então, fazer o meu trabalho. Então, quando você vai pregar, você precisa ter vários textos também para que você possa trabalhar. Porque você não sabe se aquele texto está equivocado. Por exemplo, falam-se que a tradução NAA, que é a nova Almeida atualizada, ela é uma versão mais, podemos dizer, mais de confiança. Só que quando você pega o versículo lá, ela traduz uma palavra como fé em Deus. A sua fé. Só que a palavra, agora quando você vai lá na NVI, nova versão internacional, está escrito o quê? Sua fidelidade. São salvos pela sua fidelidade. Qual que está certa? Ah, mas é praticamente a mesma coisa. É praticamente, mas não é a mesma coisa. Porque a palavra ali, o sua, se você ler o contexto, é a de Deus. Então não é a fé de Deus que vai salvar a gente. É a fidelidade dele às promessas. Então, a palavra que está em hebraico lá, a palavra que está lá significa fé. Você entendeu? Significa fidelidade. Então, quem traduziu corretamente foi a NVI. Você entendeu? E a NAA, que é considerada uma das melhores, traduziu errado nesse caso. Então, você percebe, não tem perfeita. Você pode usar qualquer tradução. A mensagem é a mesma, a base é a mesma. Mas é importante você usar sempre mais de uma. Você entendeu? Tá certo? Por quê? Porque no idioma, às vezes um risquinho faz diferença. Que nem, por exemplo, tem uma parte da Bíblia que está traduzida como é, aquele que se fez carne, aquele que se fez carne, não sei o que mais lá. E aí você pega outra tradução, tá escrito o quê? O Deus que se fez carne, não sei o que lá, isso está em Coríntios, daí. Mateus, acho que tá em Mateus, se não me engano. Não tenho certeza. E aí, qual que tá certa? Qual que tá certa? Como é que eu vou saber? Ah, faz diferença? Aquele que fez carne é Jesus, a gente sabe. Muito bem, eu sei. Pessoas que são adventistas sabem. Mas agora, se eu vou falar isso com uma testemunha de Jeová, com respeito aos irmãos testemunhos de Jeová, eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Compreende?
Então, se eu for falar para eles, se tiver algum testemunho de Jeová me ouvindo, se eu falar para vocês, vai fazer diferença, não vai? Porque se eu falar aquele que se fez carne, eu vou entender assim, é Jesus que se fez carne, que veio para nos salvar e tudo mais. Agora, se eu falar o Deus que se fez carne, eles vão ficar confusos, porque eles não acreditam que Jesus Cristo é Deus. É respeitado, tá? Respeita as doutrinas. Eu tô falando que faz diferença para a doutrina do testemunho de Jeová. Você entendeu? Vai ficar confuso para eles. Então, para uns não faz diferença, para outros fazem. Você entendeu? Então, a tradução correta ali é Deus mesmo, né? Só que acontece o quê? A palavra aquele e Deus, ela é praticamente a mesma coisa na língua escrita. Foi escrita em grego, ou foi em aramaico, acho que é aramaico, essa parte. Como é que é a diferença? Então, se não me engano, é como se fosse O, E, C, é aquele. E se eu faço um traço em cima do O, do coisa lá, ele vira Deus. Entendeu? Então, por uma diferença de um traço, muda a palavra. É por isso que quando você traduz a Bíblia, pode acontecer essas pequenas diferenças. Por quê? Porque a palavra, ela significa algo, é praticamente a mesma coisa. Que nem, por exemplo, no Brasil, coco, cocô. Por exemplo, tô dando um exemplo. Se eu colocar o chapéuzinho no primeiro co, é coco. Ou se eu escrever só sem nada, é coco. Agora, se eu colocar o chapeuzinho no segundo O, vira cocô. Você entendeu? E tem outras palavras. Essa foi a primeira que veio na minha cabeça. Paz e país. Se eu colocar um acento, é país. Se eu colocar sem o acento, é paz. Entendeu? Então eu vou lá e coloco o texto lá. Meus pais são nota 10. Aí vem alguém lá que não entende e vai lá e traduz errado. Coloca lá, meu país é nota 10. Entendeu? Traduz em inglês, por exemplo. Porque em inglês, por exemplo, tem várias coisas que significam a mesma palavra, que nem, por exemplo, D, é T-H-I, né? Se lê D. Ela representa o, as, os, as. Entendeu? Então para você traduzir, você tem que saber do que está falando. Você está falando de car, eu sei que é o carro. Agora, se você tiver lá, the mother, eu sei que é a mulher. Agora, se tiver lá, the cars, eu sei que é os carros. E se tiver the mothers, eu sei que é as mães, né? Mothers é mãe, então é as mães, né? Então é a mãe ou as mães. Então, vai depender da segunda palavra. Só que uma pessoa que não compreende direito pode traduzir errado. Entendeu? E isso acontecia também lá. Então, por isso que muitas pessoas, muitas traduções, às vezes tem pequenas diferenças, que não mudam o sentido da coisa. Mas tem outras que podem mudar, como por exemplo no caso dessa, aquela e Deus. Que para uma doutrina não muda em nada, mas para outra muda. Mas por isso que eu estou falando para vocês, queridos irmãos, resumindo, qualquer versão que vocês usarem vai ter falhas, vai ter diferenças. O importante é que você esteja querendo saber realmente a verdade, estudando a Bíblia para aprender a verdade. Entendeu? Então é isso, queridos irmãos, que nós possamos tomar cuidado. Porque pessoas acabam tendo uma idolatria por algo sem nem perceber. Às vezes por dinheiro, às vezes por um relógio, uma colher, um garfo, e a pessoa não percebe que está idolatrando. Não pode. Eu vou comer só com aquele garfo. Eu estou praticamente idolatrando aquele garfo. Não, por quê? Não, eu tenho que comer com qualquer garfo que eu achar. Eu posso ter o meu garfo, mas se eu não achar ele, eu como com o outro, tudo certo. Perdeu aquele? Paciência, eu uso o outro e pego o outro como meu. Entendeu? Mas eu mesmo já fiz escândalo porque meu garfo sumiu, minha colher sumiu. Eu tenho minha colher, tenho o meu garfo, né? Eu sempre uso mesmo. Mas, se não tiver, eu tenho que aprender a usar outra. Eu não posso idolatrar aquele garfo, aquela colher, o relógio. Entendeu? Eu não posso. Aquela casa, entendeu? O carro. Não posso idolatrar nada. Entendeu? Então tome cuidado, queridos irmãos. Tá certo? Vamos fazer uma oração de encerramento.
Querido Deus amado, que o Senhor esteja comigo neste momento, agradecer, e peço que o Senhor te agradeço, Senhor, por mais essa meditação, que o Senhor abra a nossa mente, Senhor, para que nós possamos aprender realmente o que foi ensinado aqui, que nós podemos absorver e pôr em prática em nossa vida, que possamos aprender para não cometer erros, entender que, seja qual for a versão bíblica que nós usarmos, estaremos em contato com a sua palavra, e que com a sua inspiração nós vamos entender o que o Senhor quer nos dizer de verdade. Que nós estivermos com a mente aberta a aprender. Que assim seja, meu Deus, que nós possamos estar todos juntos aprendendo e evoluindo, Pai. Que estejamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigado, meu Deus, esteja sempre conosco. Abençoe a todos que estiverem me ouvindo, que estão inscritos no meu canal, aquelas pessoas que estão no dia de hoje trabalhando, que possam voltar em casa em segurança, Senhor. Que assim seja, agradeço. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Que assim seja. Eu agradeço, glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Até mais.